Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Mais uma live de saúde aí para a gente começar nessa tarde magnífica com um super tema e um hiper convidado. A gente tem aí hoje o Dr. Rodrigo. Ele que é pneumologista, super bem conceituado e vai estar conversando comigo aí a respeito de crises alérgicas e a respeito da pneumonia em relação ao Covid-19, né? Eu espero aí que vocês participem, façam perguntas, vai ser extremamente importante isso para a gente, principalmente para nós enquanto biomédicos, para os acadêmicos, para os papais e as mamães que vão estar aqui na live, para estar acompanhando em relação às crises alérgicas do bebê, como é que faz, o que pode ajudar, o que não pode, essa mudança de clima brusca aí que está acontecendo hoje no país, né? Porque aí a gente está vendo muitas chuvas aqui no Nordeste e também tem essa a questão da mudança de clima também no Sul e Sudeste, que está interferindo bastante com essa pandemia mundial. Mas aí a gente vai estar esperando o pessoal estar entrando aqui na live, vou esperar o Dr. Rodrigo e a gente vai conversando, tá ok? Vocês estão conseguindo me ouvir tranquilamente? Olá, tá? Sheila, tudo bem? Vamos aguardar o Dr. Rodrigo. Como vocês estão aí nessa quarentena, minha gente? Tá bem complicado, né? Bem puxado. Oi, oi. Oi, Samuel, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Ednei, Mundo das Análises Clínicas, um super Instagram aí pra gente ter conhecimento em cursos. Maravilha, Mundo das Análises Clínicas. Um beijo para vocês. O Dr. Rodrigo acabou de chegar, eu vou estar convidando ele aqui pra gente ir dar início a essa conversa, tá ok? Vamos lá, gente. Vai ser muito interessante a conversa de hoje, muito interessante mesmo. Porque, assim, eu tenho na minha concepção que o profissional de saúde seja... Olá, doutor Rodrigo, tudo bem? Muito prazer, como o senhor está? Seja Tudo bom? bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem? Que bom tê-lo aqui no Instagram, para estar comunicando aqui para essa região Nordeste toda, essa questão aí da pneumologia. Vamos aí conversar sobre esse mundo da pneumologia, que é o que se mais fala hoje em dia. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Olá, tudo bom, Vanha? Prazer é meu, tá? Eu que agradeço pelo convite e estou à disposição para poder ajudar a população a entender melhor esse momento chato que a gente está vivendo, meio complicado, mas que a gente precisa de muito de todos, um ajudando o outro. Isso é o mais importante. Exatamente, exatamente. Eu acho que a união dos profissionais hoje em dia é extremamente importante, porque a gente precisa trabalhar em conjunto para salvar a vida, não é isso? Então, quanto mais profissional tiver alinhado ao outro, tiver aí ajudando o outro, melhor e mais rápido a gente vai conseguir sair dessa pandemia. Sem dúvidas. Mas a priori eu quero mandar um beijo super grande para duas pessoas lindas, maravilhosas, que fizeram aniversário ontem, a princesinha Alice e a princesinha Laura. Beijo, beijo. Adorei a mensagem, hashtag fique em casa. Foi lindo. Parabéns para elas. Obrigado, obrigado. Como é que vai passar e vai ficar tudo bem, né? Ah, Obrigado. sim, com certeza, com certeza. Mas aí o que a gente pode estar falando em relação a essa crise alérgica? Porque a gente está começando a ver, doutor Rodrigo, a modificação de climas. Então está surgindo muita crise alérgica, né? As rinites, as crises de asma, sinusite. Então os pacientes estão começando a ter medo da crise alérgica como se fosse tratar a crise alérgica como se fosse uma Covid. E isso está prejudicando o sistema de saúde. Então, essa reação aí de hipersensibilidade, essa reação aí abrupta do sistema imunológico está prejudicando bastante. Então, bom, só me apresentar, eu sou Rodrigo Santiago, eu sou pneumologista, eu formei em 2007 na Unimar, em Marília, e vim para São Paulo desde então, fiz 2 anos de clínica médica, depois 2 anos de pneumologia na Santa Casa, estou em São Paulo desde 2008, e aqui, principalmente na Zona Leste, no Tatuapé, eu atendo aqui no São Luís, da unidade Anália Franco,
E na linha de frente a gente vê realmente de tudo, né? Tudo quanto é sintoma respiratório. E os sintomas respiratórios, infelizmente, a gente não pode excluir, descartar que possa ser desencadeado até pelo próprio coronavírus, pelo próprio Covid. A gente tem duas coisas, uma que foi, em tese, ajudou a gente um pouquinho, e outra que atrapalha um pouco nessa pandemia nacional, em nível nacional. Aqui nos atrapalha um pouco é como veio justamente esse vírus, essa mutação desse vírus, né, do Covid-19. Justo agora que veio nesse momento de mudança climática, né, a gente já está acostumado com os resfriados causados pelo rinovírus, com a própria gripe causada pela influenza e a própria mudança climática podendo causar rinite, né? Os sintomas rinonasais, né? E não necessariamente causadas por infecção. E aí veio mais uma coisa para confundir a gente, que é o coronavírus. Uhum. Eu tenho um vídeo no meu YouTube, tá? Também no meu site, e também está aí no Instagram, explicando direitinho as diferenças entre rinite, resfriado e gripe, que eu faço questão até de repetir aqui agora para vocês. Vamos pensar assim, a rinite, it é inflamação, não necessariamente infecção. Então, a rinite, a gente tem uma descompensação dos nossos seios nasais, que geralmente acomete quem tem esse quadro crônico, quadro alérgico. Vou mandar aqui mais uma vez um grande abraço ao meu amigo Alexandre Colombini, um otorrino muito presente nas redes sociais. A gente fez a primeira live que eu fiz na minha vida, foi esse mês com ele, tá isso também no YouTube, ele é muito bacana de seguir. E, obviamente, aprendo muito com ele também nessa questão. O paciente que tem a rinite, ele tem sintomas nasais altos, né? Nariz escorre, entope, coça, espirra, mas não necessariamente ele seja infectado. Ele não tem sintomas de ficar com o corpo ruim, ele não fica de cama, não tem febre, não tem nada disso. Essa é a rinite. O resfriado, que é uma coisa completamente comum, geralmente causada nas crianças, principalmente pelo vírus sincicial respiratório, nos adultos mais pelo rinovírus, são também os sintomas altos nasais, de nariz escorrendo, entupindo, coçando. Pode ter um pouco de tosse, geralmente com um catarrinho mais clarinho, mais branco, e pode até deixar o seu corpo não estando 100%. Você fica o corpo um pouquinho mais mole, você fica um 37,5 ali, de repente uma febre baixa, mas você conseguiria trabalhar normalmente, tirando o tempo de coronavírus, né? Você conseguiria trabalhar normalmente. Agora, a gripe, ela é causada pela influenza e ela realmente te derruba, ela te deixa de cama, ela dá febrão alta, ela deixa o corpo ruim, com dor. E isso realmente fica realmente bem debilitado, independente do coronavírus, né? Então, se você for pensar assim, quando o pessoal fala, acordei meio gripadinho, não existe isso. Gripe realmente é mais grave, gripe realmente mata, do influenza mesmo. Só que as pessoas acabam confundindo o resfriadinho com a gripe. Os sintomas também são geralmente altos, também acometem com parte de nariz escorrendo, pode ter dor de garganta, pode ter tosse, geralmente tem febre. A grande diferença é que o coronavírus, 80% dos quadros é leve. Como 80% dos quadros é leve, a gente tem muita gente que vai ficar muito bem, sem grandes problemas. O problema que a gente tem mais preocupação são geralmente com os grupos de risco, que são os acima de 60 anos, idosos, e quem tem as doenças crônicas que mais são acometidas pela forma grave da doença. E quais seriam essas doenças? Deixa eu arrumar aqui. Quais seriam essas doenças? Os cardiopatas, né, hipertensos, que têm algum problema de coração, os diabéticos, as pessoas que têm doenças respiratórias crônicas, que já daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, as pessoas que têm doenças imunossupressoras, que seria câncer, seria HIV, ou mesmo algumas doenças reumatológicas. As doenças respiratórias são geralmente as doenças crônicas, asma e DPOC. DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica, doença dos pulmões causada
geralmente pelo cigarro, crônico, porque são muitos anos de cigarro, e obstrutiva porque obstrui os brônquios, fecha os brônquios, dificultando a passagem de ar. Essas pessoas que eu citei, elas têm mais chance de evoluir com a forma grave da doença. Então, não está falando de alergia, né? Às vezes confunde muito os sintomas, né? A gente tem que tomar muito cuidado, inclusive com as pessoas que têm um quadro alérgico, ou mesmo que tem um quadro crônico, como asma, como enfisema, de não procurar ajuda no momento que precisa. Sim. A gente tem visto os hospitais muito cheios, do SUS principalmente, mas de repente os hospitais da rede privada não está tão lotado assim, porque está sim cheio a UTI de paciente de coronavírus, está sim com muita gente com coronavírus internado, mesmo fora da UTI, porém as outras áreas, né, de cirurgias eletivas, né, as pessoas que vão escolher o momento para operar, que não tem uma urgência, ou mesmo algumas outras doenças que precisariam estar procurando o pronto-socorro, procurar um hospital, procurar um médico, não estão indo. Então, isso é uma grande preocupação. A gente tem que saber ter o bom senso e a noção de que não tem que ficar indo para pronto-socorro para tudo realmente, mas também não tem que postergar alguma queixa, algum problema, alguma dor no peito de alguém que está infartando, ou algum quadro respiratório de alguém que está sentindo, seja por coronavírus ou não, de procurar seu médico. Então, uma coisa que eu tenho falado muito também nesse momento, duas coisas, na verdade, que eu acho que tem que ficar como legado. As pessoas procuram muito pronto-socorro para tudo. Tá errado. Tem que procurar pronto-socorro, não já falo, pronto-socorro, para casos que tenham a necessidade de ter um atendimento rápido. A grande maioria das vezes você consegue resolver isso com o seu médico de confiança, com um especialista no consultório dele. Então, tenham o seu médico de confiança. Não é para ir para pronto-socorro para tudo. Seja o seu cardiologista, o seu pneumologista, o seu geriatra, o seu clínico geral, o seu pediatra, tá? E trate direitinho suas doenças crônicas. Quem tem pressão alta tem que usar direitinho seu remédio de pressão. Quem tem diabetes tem que usar direitinho seu remédio de diabetes. E puxando sardinha do meu lado, quem tem asma tem que fazer direitinho o seu tratamento de asma. Tem que fazer direitinho o seu tratamento de enfisema. Não é só usar medicação quando está em crise. É usar medicação diariamente para não ter crise. Tem um questionamento aqui de uma colega. Eu tenho um filho de 3 anos e 9 meses que só vive em crise. Já fiz exame de sangue e não acusou alergia. Só de reagente na pele que causa alergia. Isso é normal? Não, de jeito nenhum. Não é nada normal alguém ter crise toda hora. Infelizmente, os exames complementares, como eu falei, eles servem para complementar o diagnóstico, para ajudar. Mas não é só o exame, né? A gente tem que pensar no antecedente do paciente, seja familiar, seja pessoal, a anamnese, a história que você vai tirar do paciente, no caso a criança, e o exame físico, o histórico dessas internações, para depois pensar nos exames complementares. Então, assim, eu geralmente atendo acima de 10 anos, né? Eu tenho grandes amigas pediatras aqui na região, que é onde eu costumo indicá-las. Mas o fato é o seguinte, como eu estou falando, tem que ter o seu médico de confiança. Não vai resolver ficar indo apenas para pronto-socorro para ver quando está tendo essas crises todas. Então, procure o pediatra na sua cidade, na sua região, para avaliar direitinho isso. Até porque uma criança de 3 anos não conseguiria fazer uma prova de função pulmonar, por exemplo, que é essa primeira. Então, tem que ser muito bem estudado o caso para ver qual que é o tipo de tratamento. Muitos alergologistas muito bons também. Agora, sabe que infelizmente em toda a área tem picareta. E também tem na área da saúde picareta, que fica passando vacina sem necessidade, que fica passando medicação sem necessidade alguma. Então, tenha sim um médico de confiança, tenha sim, no seu caso, né, o pediatra ou mesmo um alergologista para investigar direitinho e tratar se for o caso. Porque asma geralmente vem desde a infância. Eu vou dar nome aos bois aqui. Berotec, Aerolin, Salbutamol, isso não é tratamento. Berotec, Aerolin, Salbutamol é medicação para tirar de crise. Mas se a pessoa está tratando direitinho, a chance dela ter crise é muito menor. E se ela está tratando direitinho com uma medicação de controle, que geralmente são medicações, geralmente não, que são sempre medicações inalatórias, bombinhas, dispositivos, tem de todos os tipos, de girar, de colocar cápsula, de spray, tem de todos os tipos. Isso aí também tem no meu site, os vídeos todos. A pessoa que faz o tratamento direitinho,
ela pode geralmente usar sua própria medicação de controle para tirar da crise. Justamente quando tem um monte de bombinha, entendeu? Então é muito importante avaliar e começar a tratar desde o começo, quando é o caso. Tem mais uma questão aqui. Minha mãe já chegou a usar bombinha de asma, mas hoje ela não tem crise, mas também não voltou mais ao médico. Mesmo assim, é arriscado? Você acha que deveria voltar a um alergologista? Você já sabe a resposta, né? Ah, Sem dúvida. Tem que sim voltar ao pneumologista, porque como eu estou falando, uma coisa é uma pessoa que teve, sei lá, 5 crises de bronquite aguda na vida, tá? Pô, teve chiado de peito, teve falta de ar, teve que, de repente, até fazer inalação, mas só, teve essas crises, acabou, resolveu. Pronto. Pode ter sido realmente uma crise desencadeada por um processo alérgico, por um processo de mudança climática, até algum vírus. Ponto. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma criança que tem uma vida com dificuldade de fazer educação física. Ou uma criança que foi várias vezes ao pronto-socorro, fez várias vezes inalação. Isso não é normal, tá? Isso a gente tem que realmente pensar que é uma criança que tem grande chance de ter asma, né? Ou mesmo quando no atendimento do adulto, né, conversando, isso é muito comum, a pessoa fica na fase adulta, fica sedentária, engorda, ou fala que está cansado porque está sedentário, está cansado porque está gordo, está cansado porque está velho, né? E não é por aí. Essas coisas que a gente realmente sabe que podem complicar e piorar, isso tudo não exclui o fato de que, de repente, essa pessoa teve asma, ela tem asma na vida adulta. E ela precisa tratar. Então, como eu falei, a medicação de asma, de tratamento de asma, não é só para tirar de crise. É para manter o bom controle. Quem tem pressão alta, não usa o remédio da pressão para baixar a pressão. Isso às vezes é um erro. O paciente fala, não, eu acordei, estava boa a minha pressão, não usei o remédio. Está errado, pelo amor de Deus. O remédio das doenças crônicas, o remédio da pressão, o remédio da diabetes, o remédio da asma, o remédio do DPOC, do enfisema, ele é para te manter bem controlado. Não é só para tirar de crise, não é só para baixar sua pressão, para tirar da crise de hiperglicemia. A bombinha, no caso, é para manter o bom controle da doença. Não é só para tirar da crise. Então é muito importante que as pessoas saibam, como eu estava falando, que tem que fazer o tratamento da doença crônica. Então tem sim que continuar o seu remédio da asma, a não ser que o médico pneumologista tenha falado, não, realmente não é asma, ou não precisa tratar nesse momento. Cada caso é um caso, mas a grande maioria das vezes tem que fazer o tratamento todos os dias. a gente sabe que é fato que as pessoas utilizam sempre, principalmente em crise alérgica, corticoide constantemente. Ou seja, eu não tô senti alguma coisinha, vou lá, corticoide. Qual a consequência desse corticoide prolongado aí e os discriminados? Isso é muito importante falar, porque é o seguinte, o tratamento do asmático é baseado no corticoide inalatório. O corticoide inalatório é o spray de bombinha ou, como falei, vários dispositivos. E ele entra direto nos pulmões, tem uma ação local. Esta ação local não vai causar problema algum sistêmico. O que é isso? Não vai causar problema nos outros órgãos. Não vai te dar cegueira, não vai te dar diabetes, não vai te inchar, não vai te engordar, não vai nada disso. Certo? Corticoide inalatório é a base do tratamento do asmático, que muitas vezes usa associado o broncodilatador. Algumas vezes é só o corticoide inalatório isolado. Enfim, isso aí vai depender do paciente e do médico. Agora, ficar tomando via oral, o comprimido de prednisona, o comprimido de corticoide, ficar toda hora na veia, quando vai para pronto-socorro, fazendo o corticoide na veia, isso é deletério, isso faz mal. Porque isso você faz com que não tenha o controle adequado da doença, tá? E sim causa os outros efeitos colaterais que eu falei. Em relação a essas doenças crônicas, no caso, os pacientes que estão aí predispostos a um COVID, a gente fala muito do DPOC porque são pacientes que precisam de oxigenoterapia domiciliar, a maioria deles, né? Fazem uso de torpedo, BiPAP, CPAP. Como é que ele tem que proceder aí nessa pandemia? Quais os cuidados aí que ele tem que tomar, além de estar fazendo o controle direitinho, como o senhor já falou, da medicação, tendo a orientação do seu médico, mesmo que por telefone? É muito importante ter volto a dizer o lance do médico de confiança, né? É muito importante ter esse contato
do seu pneumologista, esses pacientes crônicos, né, geralmente DPOC, de mais idade, e ter o seu fisioterapeuta também, né? A gente sabe que hoje em dia tem sido fechado tudo por conta da chance de contaminação. E aí acaba tendo esse atendimento domiciliar. Isso ajuda bastante. Aqui a gente tem nossa equipe de fisioterapia que a gente confia, que a gente costuma indicar, sempre o paciente, obviamente, passando com o que ele quiser, isso é muito claro. Mas é muito importante que você tenha essa possibilidade. Por que chegou, por exemplo, a telemedicina nesse momento? Justamente para poder evitar uma ida desnecessária do paciente ao serviço de saúde, seja consultório, seja hospital, caso seja possível essa ajuda por via de telemedicina. Isso é um ponto muito complicado, muito delicado. Eu tenho uma opinião que, quando acabar isso tudo, eu sou contra continuar a telemedicina. Porém, se eles conseguirem flexibilizar para cada especialidade, por exemplo, a psiquiatria não tem necessidade de encostar no paciente. Poderia muito bem fazer um serviço de telemedicina através da psiquiatria. Agora, o pneumologista acaba sendo muito importante no exame físico, né? Então faz muita diferença. Assim como o próprio ginecologista, por exemplo, né? Agora, a gente tem que saber que tem momentos e tem momentos. Esse é um momento que a gente tem que realmente abrir algumas exceções para tentar ajudar o máximo de pessoas possível. Por exemplo, mas eu atendi esses dias uma pessoa de outro estado. Mas vem cá, no estado dela tem um médico. Num momento comum, momento normal, de normalidade, fora de pandemia, ela deve procurar o pneumologista da cidade dela para ser examinado, isso é o ideal. Agora, nesse momento que de repente um monte de gente não está atendendo, está cada vez mais difícil de encontrar, pode ser uma boa saída, né, a telemedicina. Mas tudo tem que ser muito bem estudado. Então, se tem esse assunto, porque você chegou a falar do paciente que está em casa, eu tenho meus pacientes antigos, crônicos e que estão bem controlados, que por sinal eu preciso ver um exame ou outro que já fez, eu saber como que está para manter o bom controle. Eu não quero que ele venha ao meu consultório e corra o risco dele pegar. Claro que no consultório médico tem menos chance de pegar do que no pronto-socorro. Óbvio que no pronto-socorro é muito maior chance. Mas assim, se ele pode ficar com chance zero na casa dele, se ele está bem controlado, o momento é esse. O momento é a gente manter realmente infelizmente, manter esse isolamento social. É muito importante ainda essa quarentena, principalmente para as pessoas de risco. Eu vou até puxar nesse assunto, eu consegui ver uma pergunta de um grande amigo meu, por sinal, um abraço para o Thiago e o pessoal do futebol. Uma coisa que eu estou mais sofrendo aqui também é que a gente não tem jogado bola. Eu jogo bola toda semana. Esse pessoal tem mais de 10 anos, tem um pessoal que eu jogo de terça-feira também. E ele perguntou, é importante realmente... Jogar futebol. É importante. Por mais triste que seja, por mais complicado que seja, não dá para fazer esporte assim. A gente tem algumas orientações, por exemplo, de caminhada, já tem que manter 1,5 metro de distância para outra pessoa. Conforme vai aumentando a sua corrida, você vai aumentando a distância. Uma bicicleta, você tem que manter até 10 metros de distância de uma outra pessoa para praticar um exercício. Mas é em ar livre. A gente tem visto, uma coisa que eu tenho falado é o seguinte, se qualquer médico falar com certeza de 100% sobre qualquer coisa do vírus, ele está mentindo. Porque cada dia a gente recebe uma informação nova. Né? Então, por exemplo, isso aí que eu estou te falando. A gente pensava que o vírus, em tese, você falava, ele pulava de você até 1 metro, 1,5 metro. Mas a gente tem visto que ele tem pairado no ar um tempo. Não necessariamente que ele cai rápido. Então, você correu e deixou essa bufada, né, na hora de respirar, na hora de correr, e ficou o vírus ali pendente, ele pode passar para a próxima pessoa. Né? Então, por isso que é muito importante tomar cuidado quando falar, eu vou fazer uma caminhada, eu vou dar uma corrida em ambiente aberto. Né? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque pode sim contaminar as outras pessoas. E, infelizmente, no futebol, meu amigo, a gente vai continuar um bom tempo sem jogar junto ainda. Os campeonatos vão ficar para depois, né, doutor Rodrigo? Espero não trocar aí o Mirabola, né? Porque é uma coisa muito preocupante para a gente. Né? Mas, infelizmente, voltando à questão do Covid, que é uma coisa que a gente não quer tocar, porque hoje tudo se fala do Covid. Mas, infelizmente, é fato. A relação Covid e pneumonia.
dentro de ambientes hospitalares, a partir de que momento esse paciente aí vai precisar de uma ventilação mecânica? Em termos de pneumonia, em casos graves aí. Tem secreção no pulmão? Não. É o seguinte, a pneumonia viral tem tido algumas alterações bem clássicas nessas tomografias, a gente chama de vidro fosco, nós da área médica, né? E que vidro fosco é uma coisa que pode acontecer em qualquer tipo de doença pulmonar. Só que o jeito que tem se apresentado esses vidros foscos na tomografia de tórax, a gente tem, juntando obviamente com o quadro clínico do paciente, a gente tem pensado mais em coronavírus. Existe, e esse é mais clássico de pneumonia viral mesmo. Agora, é muito comum o vírus vem, entra, seja influenza, seja rinovírus, seja o corona. Ele vem, entra no nosso corpo e começa a detonar com o nosso sistema de defesa. Então, ele abre um portal e aí acaba tendo uma infecção secundária bacteriana. O que é isso? O vírus não vira bactéria, né? Só que ele abre a porta para a bactéria entrar e fazer mais estrago ainda. Por isso que vocês têm visto muitos tratamentos da coronavírus pautados também com antibióticos. Por quê? Porque o antibiótico cura vírus? Não, o antibiótico não cura, não trata vírus. O antibiótico acaba tratando a infecção bacteriana secundária que tem depois dessa infecção viral. Né? Então, a gente tem visto alguns quadros respiratórios, principalmente quadro respiratório, o paciente fica com falta de ar, fica cansado, tem tosse, e quando começa a ficar mais secretivo, com mais tosse produtiva, amarelado, esverdeado, a gente já começa a pensar em infecção bacteriana. É o mais comum, infecção bacteriana, quando a gente tem algumas secreções mais purulentas. Quando a secreção é mais esbranquiçada, mais hialina, que a gente chama, a gente já pensa mais em vírus, né? Agora, isso é muito difícil. Para nós médicos, é difícil a gente conseguir definir o momento exato de entrar com medicação, ainda mais com esse vírus maluco, maldito que está aí. Imagina para a população. Por isso que é muito importante entender que hoje a melhor forma é a prevenção. Depois a gente tem que falar um pouquinho das máscaras, né? Lavagem de mãos e tudo mais. Mas a prevenção ainda é a melhor forma, porque tratamento, infelizmente, ainda não temos nada completamente embasado do ponto de vista científico. Fala-se muito e faz-se muito também quanto ao uso de cloroquina, quanto ao uso de... Está se falando de vermectina, o próprio Anita, testando o remdesivir, corticoide, anticoagulante, tem se falado de transfusão de plasma. Nada disso ainda tem uma sensibilidade científica comprovada. A gente está tentando, a gente está estudando muito, a gente está pesquisando, a gente está testando, mas não pode falar para a população, achou, é isso. Senão todo mundo vai sair na farmácia, vai fazer um combo e vai usar a medicação e vai morrer de outras coisas. Já pensou agora que tem tido ótimos estudos, isso eu tenho falado, eu não canso de falar, que a medicina brasileira tem tido um papel de protagonismo nessa pandemia mundial. Porque desde médicos renomados do Sírio, da própria Reddor, do INCOR, fazendo muitas pesquisas, vendo muitos benefícios dessas medicações em alguns pacientes. Porém, a gente tem que ainda aguardar alguns resultados para poder falar com mais clareza que realmente tem dado certo. Enquanto isso, a gente vai ficar de braço cruzado? Não. Enquanto isso, a gente está no hospital, a gente está no consultório, a gente tem feito uns tratamentos ou outros baseados em cada caso de paciente. Mas se a pessoa escuta falar que o Anita resolve, que ivermectina resolve, que cloroquina resolve, que corticoide resolve e que agora o anticoagulante resolve, vão lá na farmácia, vão comprar isso tudo, vão tomar e pronto, vai morrer. Porque não tem que ser assim, né? O médico vai avaliar o momento exato de cada medicação. O corticoide tem tido alguns estudos, algumas evidências, mostrando um bom momento de entrar numa determinada hora da infecção. Diferente de sair tomando todo mundo antes da hora, né? Então, isso tudo tem que ser muito bem pautado e muito bem explicado.
Ai, que bom que o senhor tocou nesse ponto de que o uso discriminado de medicamento é um risco muito alto. Porque a gente está vendo, gente, isso aí está acontecendo, mas a gente não deve fazer isso. Então, tudo com orientação médica, na hora exata, da forma correta, isso é extremamente importante. Mas é como o senhor ressaltou a questão das máscaras. O correto é usar sempre uma máscara de pano com alguma proteção por baixo, porque tem pessoas que estão colocando papel, tem pessoas que estão colocando uma máscara e depois coloca outra por cima. E aí, o que fazer? É interessante que, se você pegar meus vídeos iniciais, eu só falava o quê? Que a máscara é para quem está doente ou para o pessoal da área da saúde. Ponto. Todo dia a gente recebe uma informação nova. É. Isso é muito difícil, a gente tem que filtrar até os fake news científicos também, até nesse ponto está chegando. Então, assim, a orientação que a gente tem hoje em dia, até coloquei no meu YouTube, está viralizando, o pessoal gostou bastante do desenho que eu fiz isso aí, é o seguinte, a máscara não é para te ajudar, é para ajudar o próximo. Então, é a melhor prova de amor que você pode ter com o próximo, independente da religião, mas a melhor prova de cristão, né, que você Ai, que pode ter lindo! é o amor ao próximo, porque você usa a máscara para proteger a outra pessoa. Porque a sua máscara, ela acaba, máscara comum, tá? Ela acaba não filtrando totalmente o que você vai receber, Uhum. mas ela filtra o que você não joga para fora. Né? Então, se você está usando máscara, você já está ajudando a próxima pessoa. E se a outra pessoa também está usando máscara, ela está te ajudando. Tá? Então, essas máscaras têm sido orientadas de ser feitas de, pode ser de pano mesmo, geralmente de dupla face e laváveis. Tá? As máscaras descartáveis, as máscaras cirúrgicas, elas são descartáveis. Você usa, você joga fora. Tá? Pessoal, esses dias eu vi gente usando com álcool, vai sair chapado de tonto, caído, porque está respirando álcool, não é por aí. Então é o seguinte, você vai lavar a sua máscara e depois, quando tiver que sair de novo, você vai pegar, é bom até duas, se for o caso, tem que sair bastante de casa. Se tem que sair pouco de casa, uma só basta, porque você lava e está resolvido. Pessoas que estão nos serviços essenciais, usar, ter mais de uma máscara se tiver que ficar bastante tempo fora de casa, né? Mas, por exemplo, eu tenho a mim como profissional da área da saúde, na N95, geralmente no atendimento eu também uso aquele face shield, que como se fosse um capacete para me proteger, ou mesmo tem gente que usa óculos também, porque a gente está direto em contato com quem está doente. É diferente de quem está, por exemplo, no supermercado, que está direto em contato com todo mundo, quem está doente e quem não está. Então, ele dá uma, digamos assim, uma diminuída um pouco no risco de quem está nesses serviços essenciais, trabalhando, que a gente precisa de todos, mas dá uma diminuída nesse risco em comparação a quem está na área da saúde, que só pega a gente doente. Então, a máscara é muito importante que todos usem. Um abraço para o pessoal de Barretos, lá agora, que é a minha cidade que eu cresci, lá agora tem uma regra de quem estiver na rua sem máscara vai ser multado. Eu acho uma boa, porque infelizmente às vezes tem que doer mais no bolso mesmo, né? Porque assim você realmente faz com que as pessoas tenham uma consciência mais para proteger o próximo. Uhum. Né? E uma coisa muito importante que eu tenho falado, não adianta ficar de máscara e ficar metendo mãozão no rosto, porque a Uhum. sua mão se contamina. Você põe a mão na superfície, nas coisas, e leva para o rosto, você pode estar de máscara, você pode estar ajudando o próximo, mas não está se ajudando. Porque o vírus ele vai entrar em você através das vias respiratórias, nariz, boca, até se você coçar o olho também pode acontecer isso, até o ouvido, mas é menos um pouco. Então, eu costumo falar assim, tem até um vídeo meu que o pessoal gostou bastante, dá um pouquinho de humor para o negócio. Pensa que a sua mão tem cocô. Se a sua mão tiver cocô, você não vai pôr a mão no rosto. Na boca não. Não tem isso. Não vai querer pôr a mão no rosto. Sempre lave as mãos. Se tiver em casa, uma coisa que o Dr. Bactéria falou que eu achei muito legal, é proibido usar álcool gel dentro de Em casa. casa. Ao que já é Dentro de casa rua. você tem água e sabão, não é verdade? Verdade. Lave bem as mãos, conta até 20, né? Parabéns a você duas vezes. E pronto, você pode meter o dedo no nariz, coçar o olho, não vai ter problema, desde que esteja limpinha as mãos. Agora, na rua é mais complicado. Então, eu tenho meu álcool gel sempre no bolso, todo mundo tem que ter o seu para ter essa facilidade. E se está com máscara, tem que arrumar
limpa as Ai, mãos para travou. depois manusear. Isso é muito Pronto. importante. Senão tem que estar com cocô, que aí você não colocaria no rosto. Gente, por favor, lava a mão. Que o cheiro não dá certo, não, viu? Mas não dá mesmo. Olha, foi extremamente gratificante conversar com o senhor. Eu estou muito feliz. Eu creio que muita gente conseguiu tirar, desvendar aí alguns mistérios da pneumonia, né, em relação às crises alérgicas. Algumas mamães estão aqui no grupo, alguns profissionais da área de saúde também para dar ênfase maior ao cuidado e à orientação. Em relação a todo o pessoal que está aí da graduação, que sempre tem uma dúvida aqui, uma dúvida ali, mas assim, eu estou extremamente feliz. Muito obrigada por tudo, obrigada pela sua gentileza, por ter aceitado o convite, né? Apesar que, além de ser um excelente profissional, eu sou extremamente humilde, então eu agradeço imensamente. E se o senhor quiser falar mais alguma coisa, esteja à vontade. Imagina, mais uma vez eu que agradeço o convite, tá? É um prazer poder ajudar as pessoas num momento tão complicado, que está tudo tão politizado, né? A gente está Sim, aqui sim, no meio do chumbo trocado todo, e às vezes a gente vê até uma medicação que potencialmente poderia ter um efeito e vira politização também. A própria quarentena, que é tão importante, também acaba sendo politizada. sim, sim. A gente tem que pensar assim, ainda a melhor maneira, como eu falei, é a prevenção. Os tratamentos estão aí para serem testados, serem tentados, serem avaliados caso a caso pelo médico, tá? Agora, o que a população pode fazer é tentar politizar um pouquinho menos a coisa, ter mais amor ao próximo, seja da esquerda, seja da direita, seja da TV, seja do rádio, enfim. É muito importante a gente saber dar as notícias para a população de um modo, sim, mais leve, né? Sem tanto trauma, né, e sem tanto pânico, mas sim com muita responsabilidade. Nós da área da saúde acabamos ficando nessa obrigação de poder esclarecer todas as pessoas. A gente tem visto que as pessoas têm se orientado muito mais através dessas lives do que até Sim, pelos jornais. Então, certo, porque às vezes você vê umas coisas e fala, poxa, mas tanto viés político, tanta notícia, seja para o bem, seja para o mal, seja favorável ao governo, seja contra. Então a gente tem que ter mais amor ao próximo, é né? Vamos verdade. cuidar do outro. A máscara é uma demonstração de amor ao próximo e o álcool gel e lavar a mão é uma demonstração de amor próprio. E assim, quanto à verticalização de quarentena, não, a gente sabe que é muito complicado realmente. A questão econômica não está fácil para ninguém. Ah, mas o doutor está falando isso porque ele está trabalhando, ele não parou. Eu tenho alguns aparelhos de fazer espirometria, que eu falei, de prova de função pulmonar. Eu tenho 3 parados na cidade. Tá? Então não é assim não, tá difícil pra caramba para todo mundo. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com realmente quem tem mais grupo de risco. Alguns locais, eu até imagino que deva ser feito algum estudo quanto à verticalização, sim, dessa quarentena, mas os grandes centros não tem muita escapatória. São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, tem que manter a quarentena. O que é serviço essencial, o que a gente consegue verticalizar quanto a pessoa de menos risco, tudo bem, mas num lugar que está todo lotado o sistema de saúde, está todo lotado a UTI, você vai abrir como? Né? A gente tem É verdade. visto muita coisa nos Estados Unidos, não é só no Brasil não, eu fiquei muito triste com isso. Nos Estados Unidos o pessoal também fazendo toda essa politicagem. Então, vamos tentar realmente parar de repassar tanta fake news, parar de repassar tanto textão previamente escrito, repassar o que você acredita, o que você concorda, tomar cuidado com todo esse viés político que está tendo e tentar repassar mais amor, né? Muito legal, legais as lives que os nossos artistas têm feito, né? Com tanta doação, com tanta coisa bacana. É E muito importante manter a sanidade mental, né, gente? com Então, certeza, vamos ser felizes, né? com certeza. E informar de uma forma mais leve, né, doutor? Informar de uma forma mais leve, de uma forma mais gostosa da gente escutar, mais tranquila e que deixe o coração de todo mundo mais calmo. Que a gente, como diz Laura e Alice, vai passar. Hashtag fique em casa. Exatamente, vai Um grande passar, abraço, gente. meu amigo. Foi um prazer enorme. Beijo. Obrigado, tchau, fiquem bem. Fica com Deus. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Mais tarde eu aguardo vocês.
Essa live foi excelente, maravilhosa. Eu adorei conversar com o Dr. Rodrigo. Só que mais tarde eu encontro vocês às 19 horas junto com toda a equipe da OFAC. Vai ser show. Quer conhecer análises clínicas? Então vem com a gente, porque a gente está te esperando. Beijo, até daqui a pouco.